Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos agora iniciando a mensagem de hoje que fala sobre família. O tema de hoje é: que líder espiritual você deseja ser? Que líder espiritual você é? Abraão ou Ló? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe que lá na Bíblia a liderança espiritual é muito importante. E você, na sua casa, também você deve ser um líder espiritual. Você deve influenciar alguém como líder espiritual. Então a pergunta de hoje, o tema de hoje é: que líder espiritual você é? E com o objetivo de, se a gente é um líder espiritual de um ou de outro tipo, a gente mudar para o melhor tipo. Abraão ou Ló? Eram tementes a Deus, famílias tementes ao Senhor, famílias que tinham recursos, mas no fim da vida cada um tomou um rumo diferente. Mais uma vez eu faço uma pergunta: que tipo de líder espiritual você é? Na sua casa? Você é, se aos casados, como marido? Se você é pai, como pai? E se você não tem família, assim, casado, não tem filhos, é solteiro, que líder espiritual você é como uma pessoa solteira, um homem ou uma mulher do Senhor? Abraão ou Ló? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, nos abençoe neste momento, nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção e agora abra a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê a história de Abraão e de Ló, a gente percebe o seguinte: eles eram tementes ao Senhor. Eles eram servos de Deus. A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 12, disse o Senhor a Abraão, Abraão ainda não tinha, o Senhor ainda não tinha colocado o nome de Abraão. Sai da tua parentela, da tua terra e da casa do teu pai e vai para a terra onde te mostrarei. Dali te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei. Sê tu uma bênção. A Bíblia diz que Abraão ouviu o pedido do Senhor, saiu da parentela dele e saiu também com seu sobrinho, aqui verso 5. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e todas as pessoas que lhes acresceram em Harã. Então primeiro eles estavam saindo junto com o pai, Terá faleceu, morreu também o irmão de Abraão, ou Abrão aí naquele caso, e naquele contexto em que a família ficou parada ali, naqueles locais, o Senhor apareceu em sonhos e falou: Abraão, sai daí, vai para um local que eu vou te mostrar. E uma característica muito importante de Abraão, que deve ser de todo líder espiritual, é verso 8. No final do verso 8. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aonde Abraão chegava, ele levantava um altar e invocava o nome do Senhor. A questão que eu quero falar para você é: como líder espiritual, nós precisamos levantar altares. Agora estou falando de homens ou mulheres. Talvez na sua casa a líder espiritual é a mãe. Às vezes não tem mais esposo, o esposo é falecido. Por muito tempo meu pai foi falecido e minha mãe, muito tempo não, né? Morreu e a minha mãe é que cuidou da casa. Ela era a líder espiritual. Talvez a sua família esteja assim também. É lógico que esse texto, em primeiro momento, está se referindo aos homens, aos chefes das famílias. Eu sou chefe da minha família. Eu sou pai, eu sou marido e sou o líder espiritual da casa. É assim que a Bíblia entende também. Agora, em muitos lares, não tem o marido. Ou a pessoa mora sozinha, ou a família não era da igreja. Meu pai aceitou a Cristo, mas ele não frequentava a igreja. Aceitou bem no fim da vida. Então era minha mãe a líder espiritual, a que ensinava a gente ao temor do Senhor. Muitas vezes na sua casa vai ser assim também.
Então, essa mensagem se aplica aos pais, se aplica às mães e se aplica àqueles que não têm pai nem mãe e àqueles que são sozinhos. Ah, pastor, eu me converti, mas sou só eu na casa como espiritual. Ninguém da minha família é. Então, você é o líder espiritual da sua casa. Mesmo que os outros não sejam. Mesmo que os outros não sejam nada de igreja. Mesmo que os outros questionem você. Mesmo que você seja sozinho. Você tem levantado altares. Sabe, se eu tenho um filho, eu tenho que levantar o altar do temor no Senhor, meu filho ao Senhor. Se é minha esposa, se eu sou casado, eu tenho que também levantar o altar à minha esposa, ou para a minha esposa, para que ela passe a temer ao Senhor. E note que isso eu não estou obrigando a que ela faça o que eu quero. Eu me converti, não é o caso, eu sempre fui da igreja, minha esposa também, mas às vezes alguém pode entender, não, então o pastor está dizendo que eu me caso e conheço a Cristo e me converto e aí eu tenho que obrigar minha esposa porque eu tenho que levantar um altar. Não. Você pode orar, interceder, clamar. Se você conheceu a Cristo no caminho, se converteu, se batizou e o seu cônjuge não é, ou seu filho ainda não é, então você tem que fazer o quê? Levantar altares, como Abraão, e invocar o nome do Senhor. Estes teus familiares precisam ver em você alguém fiel ao Senhor. E sabe, queridos, isso é muito importante porque hoje tem aparecido um grande número de pessoas que dizem ser servos de Deus, mas não têm levantado altares. Ou os altares que estão levantando são altares perigosos. Pessoas que muitas vezes colocam fotos na internet que não deveriam colocar. Homens e mulheres agora, eu estou falando agora de homens de Deus, ou mulheres de Deus também. Fotos com umas roupas mais para um lado, para o outro, e aí você fica assim, mas para quem quer mostrar isso? Para quem quer mostrar isso? E para quê? Ah, faz um vídeo que está dançando em alguma coisa para demonstrar alegria. Que alegria é essa? A alegria dos justos? A alegria dos salvos? Sabe? Não é realmente discoteca, não é nada disso. Mas é o altar que deveria ser levantado de servos de Deus, de servas de Deus. Às vezes, ver fotos de homens e mulheres em situações no meio dos amigos em que todo mundo bebe. Ah, mas ele não bebe, é verdade. E está ali edificando um altar, está ali para influenciar ou ser influenciado. Sabe, queridos, existem situações, eu não estou falando das exceções. Eu tenho famílias que não são da igreja. A Nígia também, e nós vamos nessas casas, muitas vezes, e nos respeitam, fazem coisas para nós. Aqui, pastor, isso aqui não tem esse tipo de carne de porco, não bebem também, sabe? Respeitam. E com certeza, se você levantar e edificar, e fazem questão que a gente vá. E a gente vai, porque a gente sempre vai aonde a gente se sente bem, mesmo não sendo da igreja, não é adventista, é de outra religião, mas ainda assim nos chamam. Fazem questão que a gente esteja. Sabe, queridos, você também, se você levantar e edificar altares, familiares seus, amigos seus vão respeitar você, pode ter certeza, vão respeitar. E mesmo esses que bebem, trabalham, às vezes você está no trabalho, é só você da igreja, vai ter uma festa do grupo e te chamam para ir porque consideram você, acho que você deva ir, sim. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que tem gente que fica tirando foto, tá todo mundo bebendo e o outro não tá? Sim. Mas preste bem atenção. Você está sendo influenciado ou você influencia os outros? A questão é, influencie, edifique o altar. Abraão, aonde chegava, ele levantava o altar. Ele tinha família, ele tinha funcionários, ele não estava nem aí, ele levantava o altar. Nós precisamos levantar altar. As pessoas precisam saber que nós somos cristãos mesmos.
Agora, se vez ou outra, não, vamos lá, não, eu estou na igreja, mas sabe, não, não sou Caxias, é uma expressão do Rio de Janeiro, não sou Caxias, não, tal, não sou como se fosse assim, certinho, certinho demais. Aí alguém diz assim, não, então, você é certinho demais, aí você tenta, para não perder a amizade, não é bem assim. Mas eu tento fazer a minha parte. Pô, você acabou de dizer que não é certinho para a pessoa, e às vezes a gente fala isso. Sabe o perigo? Sabe? Então, videozinho com isso, sabe? Foi na academia, malhou, que legal que fez exercício. Aí quer mostrar o quê, gente? Para quê, gente? Meu, olha o povo de Deus pregando o evangelho. Tá pregando. Eu não sei o que, mas tá pregando. Então, que altar você está levantando ao Senhor? E note, a Bíblia fala que Abraão e Ló eram ricos. No capítulo 13 diz, verso 2, Abraão era muito rico. Muito rico. Então, se ele era rico, imagine a Bíblia dizendo que ele era muito rico. Então, ele era muito, muito rico. E a Bíblia diz no verso 5, no capítulo 13, também que Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gados e tendas. Eles eram ricos e Ló e Abraão tinham tanta coisa que a terra não conseguia aguentar os dois juntos. E os pastores que cuidavam dos rebanhos brigaram. E então houve uma separação. Abraão mandou Ló escolher o caminho e ele foi para outro lugar. E eu quero ler com você porque a partir daí começa a mudar. Tá vendo? Ambos eram da mesma família, temiam ao Senhor, tinham famílias juntas, andavam juntos, vamos dizer que era da mesma igreja, mas a partir de um momento, eram ricos, mas a partir de um momento cada um tomou um rumo. E é esse o perigo. Às vezes a gente está na mesma igreja, a gente frequenta com as mesmas pessoas, mas em algumas situações, pessoas tomam a decisão para um lado, outras tomam para o outro lado. A pergunta que eu deixo para você é: que líder espiritual você é? Abraão ou Ló? E note que diz assim, verso 11: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Então, Ló se separou do seu tio nessa hora. E habitou Abraão na terra de Canaã, verso 12, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ló não morou em Sodoma, Ló morou na porta de Sodoma. Ele foi armando as tendas até chegar em Sodoma. Eu entendo, por exemplo, Colatina, a porta de Colatina, ou a entrada principal, é quem vem de Vitória. Então seria ali depois agora fugiu o nome, Barbados, vindo de Barbados, chegando ali, pode ser a entrada, pode ser que seja a entrada principal da cidade de Colatina. Então imagine, Ló, no contexto de Sodoma, armando as suas tendas até a porta da cidade, que seria aí a entrada ali onde tem a ponte, e tem a entrada por baixo, que você chega para Colatina, e tem a ponte que você contorna e vai por fora pela cidade de Colatina, para quem vai para Baixo Bandu, ou vai para a região de Minas, ou vai para a região do norte do estado, na rodovia do Café. Então, note que ali, imagine Ló, se fosse Colatina, Sodoma, Ló habitando ali, morando ali, de Barbados ou até mais, né? Porque eles tinham muitas coisas, muitos recursos. Mas por que, olha só o que diz ali, verso 13, ora, os homens de Sodoma eram grandes e maus pecadores do Senhor. A pergunta que eu faço é, para que Ló foi morar na região onde tinha grandes pecadores? Quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Quando você vai comprar um lote, quando você vai mudar de casa, quando você monta uma casa, quando você muda o emprego, tudo. Você olhou ao redor? Você tem visto ao redor? Porque tudo ao redor vai influenciar a sua família. Se você não tomar cuidado com isso, você vai sofrer
Ló não sofreu aqui. Ló tinha muito dinheiro, tanto que ele morou próximo. Não vou morar em Sodoma, mas eu vou morar na porta de Sodoma. Até porque Sodoma é uma cidade bonita, havendo... Quem não quer morar numa cidade boa, queridos? É natural do ser humano morar numa cidade boa. É natural morar próximo a uma cidade que tenha recursos. É natural. Mas a questão que a gente tem que ver é, mesmo que a cidade seja boa, mesmo que o emprego seja bom, ali são grandes pecadores diante do Senhor, porque a Bíblia faz questão de dizer que era. É lógico, queridos, que a gente não tem, que a gente chega numa cidade e não tem como. Será que aqui vamos analisar os moradores? Não, mas a gente pode analisar costumes. A gente sabe que tem regiões que o lugar é muito violento e outros lugares que o lugar não é violento. Então, note que eles fizeram ali. Aí sabe o que aconteceu? Ló morou em Sodoma, na região de Sodoma, e depois houve uma guerra e Ló foi levado cativo. E Abraão soube e foi salvar o seu sobrinho Ló. E ao salvar o seu sobrinho, está no capítulo 14, salvou todo mundo. Olha só, na parte 16, verso 16, capítulo 14, verso 16, diz assim: trouxe de novo todos os bens. Abraão recuperou tudo, todos os bens, e também trouxe a Ló, o seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo todo de Sodoma. E após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que quer dizer Vale do Rei. Então Abraão salvou o povo, Abraão salvou porque queria salvar o seu sobrinho. Note que Deus ainda foi bondoso com o povo. Deus foi bondoso com o povo, porque através de salvar o seu sobrinho, salvou o povo. No entanto, o que acontece aqui? Abraão volta para o caminho dele e Ló, em vez de mudar a vida, em vez de sair daquela região, já que ele recebeu tudo, ele poderia ter mudado, ele poderia dizer assim, não, aqui já... Ele já sabia que ali era grandes pecadores. Talvez ele morou sem saber e aprendeu depois. Talvez você diga para mim, não, pastor, eu comprei aqui, mas eu não sabia. Mas se você está no local que não tinha nada ruim e agora tudo ao seu redor é coisa ruim, será que é para você continuar aí? Mas eu vou perder dinheiro, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, mas será que é para continuar aí? Ore a Deus, peça a Deus. E aí, quando você continua a história, mostra que Deus vem falar com Abraão. E ao Deus falar com Abraão, Deus fala que vai destruir Sodoma, está lá no capítulo 18. E Abraão intercede até chegar a 10 pessoas. Verso 32 do capítulo 18. Disse ainda Abraão, não se ire, meu senhor. Falarei apenas mais uma vez, se porventura houver 10 pessoas. Então respondeu o Senhor, não destruirei a cidade por amor a 10. E Abraão parou de interceder. Aqui a gente percebe o seguinte, no capítulo 19 é a consequência final de Ló. Note, os dois, no início de tudo, os dois eram ricos, os dois tinham tudo, os dois eram tementes a Deus, família na igreja, tudo perfeito. Mas um resolveu escolher morar próximo a uma cidade ruim, pagã, promíscua, e o outro continuou morando nas montanhas. E no verso 1 do capítulo 19 diz assim, ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló sentado. Ló estava sentado. Essa é uma expressão, não é que Ló estava à toa em Sodoma, não. Note que Ló morava próximo a Sodoma, né, na porta de Sodoma, e Ló estava sentado quando os anjos chegaram. Essa é uma expressão de que ele era um juiz. Ló, juiz em Sodoma. É por isso que depois o povo fala, você veio aqui julgar a gente, você é estrangeiro, veio julgar a gente, nós vamos fazer mal a você. Jó era juiz. Talvez porque a cidade foi salva por causa dele, porque Abraão salvou Sodoma e Gomorra e as outras cidades por causa do seu sobrinho.
Então ele deve ter ganhado status, não saiu da cidade. É lógico, né? Se você está numa cidade, a cidade foi salva por causa de você, e você ganha status, para que você vai sair? Para que as pessoas postam as coisas na internet? Não é para o status? Foto disso, foto daquilo, videozinho disso, dançando aquilo, dançando... Tudo da igreja. Fazendo o quê? Ganhar status. Ganhar dizendo, não, mas não tem nada demais, é só para descontrair. E, de fato, se você analisar, é uma descontração. Mas será que essa descontração é do Senhor? Será que esse status que nós vamos ganhar na sociedade não é mais status para Sodoma e Gomorra do que para o Senhor? E note que Ló viu e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e os convidou. Ló já sabia que a cidade era ruim. Então ele estava na porta da cidade sendo o quê? Juiz. Ele já era juiz, porque quem sentava na porta da cidade eram os juízes. E Ló, vendo duas pessoas chegando diferentes, ele, venha para minha casa. E a história conta que eles aceitaram. Primeiro eles testaram a Ló, dizendo, nós não vamos. Não, vai, por favor, vamos, eu insisto. E neste caminho, olha só, no verso 5 diz que todo mundo chega para ir na casa de Ló. E diz assim, então o povo da cidade toda foi na casa de Ló. Ou seja, todo mundo saiu da cidade e foi na porta dele. Chamaram, pois, a Ló e disseram, aonde estão os homens que vieram à noitinha na sua casa? Traze-nos para agora, para que abusemos dele. Olha que cidade iníqua, que ele preferiu morar. Queridos, não basta sermos juízes numa terra má. Nós precisamos sair da terra ruim. Vai ter momentos que a gente precisa influenciar, mas se a cidade não tem jeito, o melhor é salvarmos a nossa casa, salvar a nossa família. E aqui diz, traze-nos para fora para que abusemos dele. E Ló fechou a porta, falou para eles, ofereceu uma outra proposta, e eles, verso 9, disseram, retira-te daí, você é estrangeiro e veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Percebe que mesmo sendo servo de Deus, temente ao Senhor e fazendo o que é certo, os ímpios que não querem se converter se odeiam essas pessoas. Então, Ló, estando como juiz da terra, para esse povo que não queria nada, acontece isso. Agora nós vamos fazer mais mal é a você. E nessa hora os anjos do Senhor intercedeu. E disse algo para Ló, saia daqui, foge. E olha só no verso 14. Saiu Ló e falou com os genros, falou com as esposas, com as filhas casadas, e ninguém saiu da cidade. A cidade já tinha corrompido a família. Esse é o perigo das escolhas. Você, que líder espiritual você é? Abraão ou Ló? Abraão teve erros, sim, muitos erros. Mas a família de Abraão, a família nuclear, continuava. Não era influenciado pelo mal. Agora, Ló, não. A família de Ló estava sendo influenciada. As filhas casadas, porque casaram com as pessoas julgo desigual, essas zombaram de Ló, perdão. E ao amanhecer, apertaram, verso 15, os anjos dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas, para que não pereças nessa cidade. Verso 16, como ele demorasse, pegaram pela mão. Até Ló não queria sair. Talvez Ló estava sendo salvo aqui igual Noé. Imagine Noé largar tudo, construir uma arca, entrar numa arca e vai embora. É perder tudo, mas ele aceitou a ordem. Ló não. Sair tudo salva, você vai salvar a sua família, sua esposa e suas filhas. As outras que casaram, já era. E ele demorou, até que os anjos pegaram pela mão e levaram para ele, foge. Sabe, nesse inteirinho, sabe o que acontece? A esposa de Ló olha para trás, porque não queria sair da cidade. Ló não queria sair da cidade. Mas Ló ainda era justo. Era líder espiritual. Mas era um líder espiritual que não levantava altares. Abraão era um líder espiritual que levantava altares. Abraão errou e Ló errou.
Mas um levantava altares, outro não levantava altares. Outro apenas era líder para si mesmo, o outro era para a família. Sabe, queridos, seja o líder espiritual da sua casa ou da sua vida que levante altares. Não seja líder espiritual que não levante altares como Ló, porque na hora do aperto você vai perder tudo. Vai salvar só a sua vida. É bom, que bom que vamos salvar, mas cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Cadê minha família? Só salvei eu. Não que é desmerecedor isso. Não, pelo contrário, nós precisamos nos sentir salvos, termos Cristo no nosso coração para a gente poder levar a salvação para outros. Mas a Bíblia diz que Ló perdeu a esposa, depois as filhas falaram assim, nós estamos aqui solteiras, vamos embebedar o nosso pai e fazer como o costume da terra. A terra, que terra? A terra que foi destruída. E a mais velha teve filhos do pai, e a filha mais nova também teve filhos do pai. Que situação de um juiz de uma terra iníqua. E eu termino lendo o último texto, está em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versos 7, 8 e 9, diz assim. 2 Pedro 2, quando Deus está falando ali, Pedro está falando que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Aí diz assim, e livrou o justo Ló. Ló era justo, irmãos. Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. A questão era, por que ele continuou ali? Porque este justo, pelo que via e que ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia. E por causa das obras iníquas daquele, porque o Senhor sabe livrar na provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O Senhor soube livrar Ló, mas Ló não soube livrar a sua família. Percebeu? O Senhor livrou Ló, mas Ló, como líder espiritual da sua casa, não soube livrar a sua família. A Bíblia diz que ele se afligia todos os dias vendo as obras. Então Ló sabia que a cidade era ímpia, era má. Por que continuou? Lá no céu nós vamos ter essa resposta. Muito provavelmente Jesus vai enxugar as lágrimas dele, porque não só dele, de nós. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai ser feliz lá no céu, porque todos vão ser felizes lá no céu. Mas nós vamos chorar em algum momento, nesse primeiro momento, até o Senhor nos consolar eternamente. Sabe, queridos, eu termino dizendo que líder espiritual você é. A região onde você mora está ficando ruim. Uma vez em Botafogo, no Rio de Janeiro, eu era professor de Bíblia e tinha um aluno dizendo assim para mim, pastor, ora, nós vamos sair da favela, do morro. Eu falei, vão embora? Nós vamos embora, porque está aumentando a violência. Ontem a polícia segurou meu pai, porque meu pai... Aí ele falou, nós somos de pele escura, pastor. E o guarda não bateu na gente, porque meu pai mostrou, provou que era de família. Mas quase meu pai apanhou na nossa frente. E depois disso, o nosso pai ficou sentado em casa, chorou. Imagine um filho vendo um pai chorar, e o pai à noite disse para a esposa e para os filhos, dizendo assim, vamos sair daqui. Aqui não é um lugar de alguém. E eles eram. Eu fui no batismo na escola dominical, esse menino frequentava uma igreja, e eu fui na escola dominical onde ele frequentava, ele não era adventista, e fui ver o batismo dele, ele ficou muito feliz, e ele falou que o pai, e mostrou, ele só não apoiou da polícia porque ele era evangélico, e algum policial entendeu e livrou ele. E ele disse que o lugar não era para ele. Que pai bondoso. Você na sua casa, você tem visto o mal crescendo ao seu redor? Talvez você não caia no mal, mas talvez os seus filhos sejam corrompidos. Por isso, pense com carinho. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, estamos terminando a mensagem de hoje.
com a pergunta: que líder espiritual nós somos? Nos ajude, Senhor, a sermos líderes espirituais como Abraão, em que levantamos altares diante do Senhor em todos os momentos. Ló se salvou, mas só salvou a sua própria vida. Então, Pai, nos ajude. Mesmo que a gente venha se salvar sozinho, que bom que a gente se salvou, Senhor. Mas se a gente puder ser como Abraão, levantar altares, que a gente levante. Em nome do Senhor, nos dê a tua paz e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.